O que é então a função procv e proch? E qual a sua importância para o Excel? De novo, vamos imaginar um ambiente onde você tem uma planilha e você está procurando valores. Isso acontece no nosso dia a dia. Então vamos supor, poxa, eu quero valores, eu estou tentando ter uma planilha de clientes, eu quero achar o cliente João Pedro da Silva Souza. E eu não estou achando. E eu quero apenas uma informação dele. É isso que a gente vai estar vendo aqui agora. Como que o Excel ele pode me retornar apenas essa informação, apenas esse detalhe, né? Porque é o que eu quero, é o que me importa. Então, nesse caso aqui, olha só. Eu tenho a aluna, Luana Porto, e eu quero saber qual foi a situação dessa minha aluna, Luana Porto. Só confirmando aqui. Luana Porto ela foi reprovada. Como tem poucos valores, eu consigo identificar que ela foi reprovada. Mas uma planilha de 1000 valores, 500 valores, 200 valores, a gente não vai conseguir achar tão fácil assim. Então vamos lá. Primeira coisa eu preciso entender. Existe uma distinção entre procv e proch. A distinção a próprio nome da minha função já me indica muita coisa. Então, proc vem de procurar. V vem de vertical. Proch vem de procurar na horizontal. Então, é essa análise que a gente está procurando aqui. O que seria procurar na vertical? Seria procurar em termos de coluna. Então, vertical, coluna. Ou seja, procv ele vai basicamente procurar nas colunas, né? Então, ele vai fazer essa procura com base na coluna que eu indicar. Então, vamos colocar aqui na prática, depois a gente entende qual foi o pensamento dele. Então, ó, igual procv, abro parênteses. Olha só os critérios dele, ó. Valor procurado, matriz tabela, número do índice da coluna e procurar no intervalo. O valor procurado é literalmente o que eu quero procurar. Então, o que eu quero encontrar lá? Eu quero encontrar o valor o nome Luana Porto. Ponto e vírgula. Onde que eu vou procurar Luana Porto? Aqui. Vou procurar aqui. Beleza. Uma coisa que a gente tem que se atentar. Esse onde é todo o intervalo da minha planilha. Todo esse intervalo da planilha significa o quê? Da coluna A até a coluna F. Lembra que na nossa primeira aula, quando eu falei para vocês que o mesclar e centralizar poderia atrapalhar, e a gente veria isso mais para frente, olha só como que ele atrapalha. Essa primeira célula aqui está mesclada. Quando eu seleciono a A, automaticamente ele seleciona a F. Então, observem como que atrapalha. Se eu selecionar F, automaticamente ele seleciona A. Atrapalha porque às vezes, e aqui é um exemplo disso, a gente não vai querer utilizar todo o intervalo. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Tirar esse mesclar e centralizar. Mas vamos ver que o problema vai ser pior. Então, eu vou deixar o problema acontecer primeiro. Então, ó, seleciono, ponto e vírgula, o índice da coluna. O que é índice da coluna? A minha seleção não vai de A a F? Qual que é o número da coluna F? Então, eu tenho que contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o índice da minha coluna é 6. Opa. Índice da coluna 6. Ponto e vírgula, procurar intervalo. Olha só, se eu coloco o verdadeiro, ele vai colocar a correspondência aproximada. Se eu coloco falso, ele vai me trazer a correspondência exata. O que isso significa? Em termos de texto, pode ser, vamos supor, Guilherme Lourenço da Silva, meu nome. Se tiver um Guilherme Lourenço Souza, pode ser que ele traga. Porque eu estou procurando aproximado ali. Guilherme Lourenço Silveira, talvez ele traga. Se eu estiver procurando um número e eu quero encontrar o 5, se tiver 5.1, talvez ele traga. Então, por segurança, a gente vai trazer a correspondência exata, porque é onde a gente vai ter a precisão do que a gente está procurando. Então, falso. Fecha parênteses, enter. Ele trouxe então que a Luana foi reprovada. Vamos tirar a mescla daqui.
Beleza? Então, ele trouxe que a Luana foi reprovada. Da mesma forma, se eu quero, por exemplo, esse Caio aqui, Caio Lima, também foi reprovado. Então, vamos pegar aqui, ó, Ana Carolina Mello, aprovada. Então, os critérios são basicamente esses. Eu tenho o valor que eu estou procurando, a matriz onde está o que eu quero, a coluna que eu quero trazer o meu valor e o falso porque eu quero a correspondência exata, ok? Beleza, então vamos lá. Coisas importantes sobre o Excel, sobre a função PROC-V. O valor que eu estou procurando, ele tem que ser o primeiro valor da minha matriz. O que isso significa? Eu estou procurando o nome, não é? Então, na minha matriz, quando eu seleciono de A a F, eu estou falando para ele o seguinte: o nome que você está procurando está na coluna A. Por quê? Porque foi a primeira coluna que eu selecionei. Por exemplo, se eu coloco aqui 8, deu erro, porque ele não identificou nada. Agora, se eu mudo a minha matriz, então minha matriz aqui agora não vai ser mais aquela coluna A, vai ser ó, da B a F. Porque na B eu tenho 8, tá vendo? Aprovado. A minha coluna aqui não poderia ser 6 mais, né? E daí a contagem ela tem que seguir da parte de seleção. Então, ó, a contagem da coluna para a gente falar para o Excel qual é a coluna é a partir da seleção. Não é contagem desde a A até a minha coluna. Então, por exemplo, se eu selecionei da B a F, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5, não mais 6. Esse é o segundo ponto que a gente tem que observar. Então, primeiro ponto, o que eu procuro tem que estar na primeira coluna da minha matriz. Segundo ponto, a coluna que eu quero encontrar, o índice, né, que ele pede ali para mim, ele é a contagem a partir da seleção, ok? Uma coisa importante, repare só, 8, eu tenho esses dois 8, esses 3 8 na verdade. Um está aprovado, um está em recuperação e outro está reprovado. Quando eu tenho valores duplicados, como é o caso aqui, a minha função PROC-V ele vai me trazer a primeira informação que ele encontrar, ou seja, aprovado. Então, a função PROC-V ela tem essas limitações também da sua aplicação, tá? Que é importante da gente identificar. Por exemplo, então como que o Enem, como que o PROC-V ele vai fazer essa análise? Ele vai fazer o seguinte: 8. 8 é o que eu estou procurando. É esse intervalo que eu tenho. Então, 8. Ah, achei um 8 aqui, ó. Ah, então já vem aqui na coluna 5, aprovado. Mesma coisa ele vai fazer aqui, ó. Então, Clara Rodrigues. Não deu informação. Por quê? Porque a minha referência está errada. Não é mais da B, é da A, e agora eu quero a coluna 6. Ela está aprovada. Então, o que ele faz? Ele faz assim, ó, eu vou procurar Clara Rodrigues, que está na coluna A. Achei Clara. Então, agora eu tenho que andar 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então é essa informação que eu tenho que levar lá para devolver. Então, essa é a análise, esse é o pensamento que o Excel tem quando se trabalha na função PROC-V. Tá? Importante, se eu pesquisar aqui, por exemplo, Guilherme, não tem informação. Deu erro. O que significa esse erro? Significa que ele não encontrou nenhum Guilherme aqui. Não tem nenhum Guilherme aqui nessa base de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aquela função que a gente já aprendeu, que é a função se erro. Então, se erro, abre parênteses. Se o meu PROC-V der erro, o que vai aparecer ali para mim? Vai aparecer o seguinte, abre aspas. Quando que esse PROC-V meu vai dar erro? Quando eu não tiver esse aluno. Então, aluno não encontrado. O ponto. Exclamação, aspas, parênteses. Enter. Aluno não encontrado. Então, repare como também, além disso, a gente começa a criar um sistema dentro do Excel.
Então, olha, eu estou vendo se ele está aprovado ou reprovado. Eu estou me trazendo, retornando uma mensagem de aprovação, recuperação ou reprovação. Eu estou tendo o valor da média dele. E além disso, se eu estou procurando um aluno que não existe, ele ainda vai me identificar aqui, aluno não encontrado. Então repare, por que o Excel ele também tem programação, apesar de ser uma programação bem básica, né? Óbvio que se a gente for para o Excel avançado, que é o que a gente não vai estar conseguindo acobertar nesse curso, a gente vai ver muita informação de programação pura, né? A programação VBA que o Excel utiliza. Mas isso que a gente faz aqui já é um tipo de programação. E além disso, a gente tem que saber conversar com o Excel. Entender como ele fala, entender como ele pensa também, isso é muito importante e fundamental, mas a gente tem que conversar com o Excel. A função C é o exemplo mais claro que tem. Então, se a minha média for maior que 6, eu acabei de falar o que eu preciso escrever. É só passar para o Excel. Alguma dúvida relacionada ao PROC-V? Beleza. E o PROC-H? Qual que é a diferença do PROC-H? O PROC-H, ao contrário do PROC-V, ele vai estar fazendo uma comparação em linha, na horizontal. Então, o PROC-V ele vai procurar na vertical, o PROC-H ele vai procurar na horizontal. Vamos fazer um exemplo aqui. Primeiro, a minha base de dados ela não pode ser dessa forma aqui. A minha base de dados ela tem que ser inversa ao que está aqui. Porque essa base de dados que você está vendo é uma base de dados totalmente vertical. As minhas informações estão dispostas em colunas. É uma base totalmente vertical. Então, eu vou inverter essa base de dados. E a gente vai usar uma ferramenta que a gente viu na primeira aula, se eu não estiver enganado. Então, eu vou selecionar Ctrl C. Vou vir aqui, botão direito, e vou transpor. Então, olha só o que acontece. Dá 2 cliques aqui. Então, agora, meus dados estão transpostos. Olha só. O que antes eram dados na verticais, agora são dados na horizontal. Ok? Então, eu vou fazer essa procura também. Só que agora, ao invés de PROC-V, eu vou usar um PROC-H. Vou pegar aqui a Sofia. Beleza. Então, vamos lá. Igual PROC-H. Abro parênteses. Valor procurado. Eu continuo procurando o nome do meu aluno. Ponto e vírgula. Matriz da tabela. Vai ser essas linhas aqui. Novamente, o que eu procuro tem que estar na minha primeira seleção. Nesse caso, na minha primeira linha. Então, matriz tabela vai ser a linha 5 e a linha 10. Ponto e vírgula. Qual linha que eu quero trazer a minha informação? De novo, tem que contar a partir da seleção. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a sexta linha. Ponto e vírgula falso. Fecha parênteses, Enter. Então, a Ana Sofia, recuperação. A lógica é a mesma, o raciocínio é o mesmo, mas vai depender de como a sua base de dados está disposta. Sendo muito sincero, eu nunca trabalhei com uma base de dados na horizontal. Eu acho que não é bom, eu acho que é não intuitivo, não é bacana para fazer a leitura, porque eu vou utilizar muitas colunas. Só trabalharia com uma base de dados na horizontal se eu tivesse poucas colunas, né? Mas geralmente a gente vai estar trabalhando com muitas informações, então eu gosto de estar trabalhando com uma base de dados na vertical. Mas é importante que a gente saiba dessa relação aqui horizontal também. Ok? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Eu já falei isso no começo, mas a gente tem que ter a noção de que o Excel ele só fica de fato eficiente e de fato ele é utilizado no seu potencial máximo quando você começa a utilizar funções compostas. A gente viu a função C composta, que nada mais é que uma função C dentro da outra. Então, a função C dentro da função C é uma função composta. Porém, quando a gente começa a unir várias funções que são diferentes,
para trazer um resultado, aí é que o Excel se torna muito eficaz, que é exatamente o que a gente vai estar vendo aqui, que é a função C mais a função procv ou procx, desculpa, proch, que é literalmente isso. Então, a gente vai colocar uma função dentro da outra. Então, repare bem, a gente fez já isso também, né, quando a gente foi olhar aqui, né? Então são funções concatenar, a gente viu a função soma dentro da C. Então o potencial máximo de análise é isso, né? Quando a gente une uma função com a outra. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, igual C. Então, se meu proc H, então aqui, ó, olha só. Então, se o proc H, então eu preciso fazer o proc H, ponto e vírgula, seleciono no intervalo, ponto e vírgula 6, ponto e vírgula falso. Fecha parênteses. Se o meu proc H for igual a em recuperação, ponto e vírgula. Se o meu proc H for igual a em recuperação, eu vou falar o seguinte: a data da prova de recuperação é 19/8/2024. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Se não é aluno finalizado. Porque se ele não for em recuperação, ele já foi ou aprovado ou já foi reprovado. Então, lá. Vou mesclar aqui só para a gente ver. Ó. Então, Ana Sofia, a data da recuperação é dia 19/8. Agora, para Ana Melo, aluno finalizado. Ok? Então, olha só a importância e o potencial de análise que a gente tem unindo essas funções. O que a gente viu aqui agora, na realidade, é o principal, é o foco que a gente tem do Excel. Tá? Esse é o foco do Excel. E são as principais ferramentas assim, que o Excel traz. Ok? Bom, beleza. Vou aqui.